uma obra divina. Simplesmente um mangá que li e considero o mais próximo de uma utópica perfeição. Não à toa que ele se tornou no meu top 1, ou seja, minha obra favorita. Hoje não é dia 17 de dezembro, apesar de estarmos quase lá. Mesmo assim, falarei sobre uma obra dele, já deixando minha homenagem. Não por ser seu dia, afinal todo dia é seu dia. Tezuka Day is Every Day. O 15º KZK recomenda será sobre o ápice da carreira do deus do mangá, Adolf, de Osamu Tezuka. Salve, salve povo do YouTube, aqui é KZK8878 com mais um vídeo para vocês. Publicada pela editora Bungen Shunju, na revista Shunkan Bunshun, a obra foi lançada em janeiro de 1983 e encerrada em maio de 1985, somando 5 volumes no total, que aliás foram lançados no Brasil pela editora Conrad. O nome original da obra é Adolf Nitsugu, que significa avisando a Adolf ou mensagem para Adolf. Foi o ápice da carreira do Osamu Tezuka, pois ele faleceu em 1989, 4 anos após o término da obra. Bom, antes de mais nada, gostaria de fazer um comentário. Para se curtir completamente uma obra, é necessário ter um certo background, ou seja, o leitor precisa saber sobre determinadas coisas ou ao menos se interessar por elas. Isso é algo óbvio, mas o fato é que existem algumas que o background exigido é um pouco maior. Como exemplo, você não vai ler Game Pés Descalços sem saber que o Japão foi atacado por bombas atômicas, da mesma forma que você não vai entender as mensagens da obra se não ter noção do que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. O caso de Adolf é parecido, mas um pouco mais complexo. Isso vocês entenderão mais pra frente. A história tem uma narrativa um pouco diferente dos mangás que estamos acostumados, pois possui um narrador personagem, o repórter Sohei Togi, que vivencia intensamente a trama. No mangá, ele explica que está escrevendo um livro sobre 3 Adolfs, a fim de passar uma mensagem de paz para as futuras gerações. Um deles é Adolf Kamil, um judeu que mora no Japão e é filho de alemães que fugiram por conta da ascensão do nazismo na Alemanha. Outro é Adolf Kaufmann, filho de um alemão nazista que trabalha na embaixada alemã do Japão e de uma japonesa. E, por fim, temos o terceiro, que é nada mais nada menos do que Adolf Hitler. Como eles se relacionam? Bom, no início, os 2 primeiros são crianças e moram numa cidade chamada Kobe. Lá, eles se tornam amigos, mas obviamente que seus pais são contra tal amizade. Afinal, como pode um nazista ser amigo de um judeu? Mas a realidade é que os 2 eram apenas crianças e não tinham noção racial. Uma questão interessante que o Tezuka explorou, criticando tal pensamento ignorante através da inocência e sinceridade de uma criança. O problema é que, mais pra frente, Adolf Kaufmann, filho do nazista, seria obrigado a estudar numa escola especial na Alemanha que de fato existiu e que formava soldados nazistas. E a partir daí a amizade dos 2 passa a ser testada das formas mais variadas e pesadas possíveis. Será que eles são capazes de superar tantas dificuldades? Não perca nos próximos episódios de... Não, esquece. Continuando. Bom, a trama se inicia em 1936 e do início ao final é uma verdadeira aula de história. O repórter Sohei Togi está em Berlim para cobrir os Jogos Olímpicos que foram realizados na cidade e tiveram uma tremenda função propagandística a favor do nazismo. Afinal, os atletas considerados da raça ariana que venciam eram uma espécie de argumento a favor de sua falsa superioridade. O irmão do jornalista estuda em Berlim e na faculdade acabou se tornando comunista. Como o partido nazista e o comunista eram inimigos mortais, o irmão dele corria um certo perigo. Isso se intensificou quando ele descobriu um documento que, segundo ele, destruiria a reputação do Hitler. Rapidamente ele ligou para o seu irmão jornalista, mas quando Sohei Togi foi à casa do irmão, ele havia sido morto. A partir daí, Togi passa a odiar os nazistas e desejar vingança. Uma coisa interessante é o fato do ódio de Togi não ter se iniciado com a teoria nazista absurda que prega a superioridade da raça ariana, mas sim com a morte do seu irmão. Ele já não concordava com o nazismo, porém sua motivação foi extremamente pessoal, quase que egoísta. Enfim, como a história é um drama de suspense, vou parar por aqui para não dar spoilers. Mas o fato é que ela gira inteiramente em torno do tal documento, envolvendo a vingança do Togi, a amizade entre os 2 Adolfs, a tentativa do governo alemão de recuperá-lo e vários outros personagens que apareceriam depois. E o que seria tão importante nesse documento, capaz de derrubar o partido nazista? Isso vocês terão que descobrir. Mas uma coisa é certa, muito estava para acontecer, tanto na trama fictícia quanto na história da humanidade. O Japão foi aliado dos alemães durante a Segunda Guerra Mundial, aliança firmada mesmo antes de seu início. Por isso faz sentido toda essa proximidade entre personagens e a Alemanha.
Da mesma forma que é normal os judeus não serem atacados em terras nipônicas, pois apesar dos japoneses também possuírem um governo fascista, a aliança era mais militar do que ideológica. Ou seja, os japoneses não condenavam os judeus. Tanto que a cidade natal de Adolf Kaufmann e Adolf Keimel, chamada Kobe, abrigou de verdade judeus. Bom, sobre a linhagem histórica da trama, ela demonstra um ciclo de ódio, desde seu início não chegando a um fim. Começando com os preparativos pré-guerra, já com as alianças do eixo formadas, Itália, Alemanha e Japão. A trama só retrata os dois últimos. A narrativa então vai relatando fatos na história, como o início da Grande Guerra, em 1937, alguns bombardeios, tentativas de assassinato a Hitler, sua loucura, sua derrota, o patriotismo e o nacionalismo fanáticos, os horrores do Holocausto, o ódio contra os americanos por parte dos japoneses, a invasão em Paris, as bombas atômicas e a derrota nipônica marcando o fim da guerra. São tantos acontecimentos que tenho certeza que esqueci vários, porém o que importa é que todos são baseados em fatos reais. Algo que eu achei extremamente foda é o fato que a trama se estende até os tempos atuais em que Osamu Tezuka escreveu a obra, obviamente. Ele faz alguns saltos históricos, demonstrando, por exemplo, a guerra na Palestina, envolvendo os judeus israelenses e os palestinos. Desta forma, ele comprova sua tese de que o ciclo do ódio, até que se prove o contrário, é infinito, e que nem a morte consegue pôr um fim nele, pelo contrário, o intensifica. Infelizmente, se Osamu Tezuka estivesse vivo ainda hoje, mesmo assim ele não poderia ver um período de paz. Ele não chegou a ver o fim da União Soviética ou da Guerra Fria, contudo, nem nós chegamos a ver o encerramento nos conflitos entre palestinos e israelenses, ou em várias outras guerras existentes ao redor do mundo, e que de fato parecem que nunca vão acabar. Enfim, consegue entender agora o porquê Adolf é uma obra que existe um background maior? Para você compreender todas as referências, é necessário ter uma boa noção dos conflitos ocorridos no século XX, desde o que levou à formação do Partido Nazista, o que envolve Revolução Industrial, imperialismo, Primeira Guerra Mundial, Tratado de Versalhes, a Secessão Fascista, etc. Também os conflitos existentes na Segunda Guerra Mundial, pelo menos saber quem era inimigo de quem, tanto em termos de nação como em conflitos ideológicos mais pessoais. Depois tem que ter uma mínima noção da Guerra Fria, ao menos saber o que levou o embate entre Estados Unidos e União Soviética e saber a diferença entre comunismo e capitalismo, obviamente. E, por fim, saber sobre um pouco a questão da Palestina, que a mídia tanto fala, mas pouco explica. Anyway, por isso, antes de ler Adolf, dê uma pesquisada básica no Google ou preste atenção na aula de história, né, que é uma boa. Garanto que a leitura ficará ainda mais foda. Em suma, Adolf é a minha obra favorita. Leiam, por ser de Osamu Tezuka, por servir de estudo e porque KZK recomenda. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem e não esqueçam de colocar os seus comentários falando sobre o que acharam. Também curtam minha página no Facebook, que está neste link. Sigam-me no Twitter, que está neste outro link. E também deem uma olhada na página do Otaku Store, que está neste terceiro link. Arigatou gozaimasu e sayonara.